Queridos, vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos conhecem, quem conhece aqui, e quem conhecer o voo livre que eu ganhar, vai ser para essa pessoa, tá bom? Se você souber, vai ganhar esse voo livre, porque eu vou ganhar esse sorteio, e aí eu te presenteio nesse voo livre, ok? Por que tem gente que faz assim? Porque vocês não gostariam de voar livre, não? Amém? Amém? Não. Você já foi, Ana? Você já foi? Você já voou assim? Já jogaram você do avião? Assim, aquele negócio que você tá no alto assim, aí vem alguém com você que você... É tipo asa delta. Asa delta? Aquele treco lá. Mitou. Você estou agora contigo. Fechei com você agora. Glória a Deus. Porque é ruim a experiência? Ruim? Meu Jesus. Já comecei a pensar aqui direito. Pastora Lisa já fez esse voo e filmou. Então, eu vou filmar também e vou botar um fone de ouvido com aquela música assim, ó. Vou voar com a águia. Eu vou sair cantando lá de cima. Quando eu ganhar, né? Então, se você me disser aqui quem é... Como é que é o nome mesmo? Eu esqueci o nome aqui da pessoa. José Datrino. José Datrino. José Datrino. A gente aí olhando na internet. Senhor, queima o celular agora. Pá. Brincadeira. Repreendido, tá? É brincadeira. Não. Essa palavra. Não sabe? José Datrino. Essa pessoa, me veio à mente porque há um tempo atrás, a gente tinha assim uma visão, né? Quando chegava no Rio de Janeiro, em determinados lugares, principalmente ali pela região do Caju, embaixo do viaduto, também perto da rodoviária ali, começando em Niterói, que ele começou a fazer algumas coisas em Niterói e depois foi para lá. Tinha uma grafia, ele escrevia alguns cartazes, essa pessoa, com uma grafia assim bem singular. E as pessoas o tinham como doido, como maluco. Ele era nordestino, empresário do ramo de transporte. Agora não adianta mais responder agora. Do ramo do transporte, ele tinha da logística, tinha dinheiro. E de repente, num incêndio de um circo de Niterói, que aconteceu alguns anos atrás, foi uma tragédia. Se você novo não sabe, procure na internet, depois você vai ver que tragédia. Foi um trauma, um negócio daquele que morreu muitas pessoas morreram, crianças, adultos, famílias inteiras, dentro de um circo em Niterói. Dizem, não está confirmado, mas dizem que a família dele estava ali dentro daquele circo. Isso é uma história, não é verídico, não sei se é verídico, mas falam isso. E a partir desse incêndio, essa pessoa, ele largou, abandonou tudo, porque ele de repente definiu que na vida nada de material é importante. Mas o que é importante eram as coisas espirituais, segundo o lema dele. Então ele usava uma frase que ficou mais famosa, que é: gentileza gera gentileza. Então ele falava do amor, e às vezes o amor tinha 3 R's. Aí fizeram a pergunta, né, para saber por que 3 R's. Porque ele falava que aquele era o amor de Deus. O amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele dizia isso, né? Ele era doido, mas não era tão doido assim, na verdade, né? Algumas coisas até tinham algum nexo, mas ele passou a viver como um profeta conhecido no Rio de Janeiro como profeta gentileza.
Eu tive a oportunidade de ver, certamente, Marcelo Carlos, quem Lidilma e algumas pessoas que moravam no Rio de Janeiro devem ter visto aquela figura insólita, com aquele roupão branco, carregando aqueles cartazes para lá e para cá, pintando algumas coisas assim, em viadutos, aquela cor cinza, bem, era quebrado com aquelas cores amarelas bem fortes que ele colocava. E ele ficou muito famoso porque não era mais um doido, passou a ser chamado de profeta, daqui a pouco até de poeta, de coisas assim. Então ele até passou a ter o respeito das pessoas. Então ele usava essa frase: gentileza gera gentileza. A gente poderia ficar aqui analisando isso. Na escola, certamente, né, as pessoas já devem ter discutido, os professores, sobre essa questão. Agora, eu quero passar, né, para esse lado, né, desse lado dessa frase, essa expressão gentileza gera gentileza, para uma outra expressão que a gente poderia colocar, ou várias, aqui no reino de Deus. Nós sabemos que no reino de Deus, tudo bem, gentileza ultrapassa limite, né? Não é porque eu sou cristão que eu tenho que ter gentileza, porque o não cristão, não é questão de ser cristão ou não. Gentileza realmente sempre vai gerar gentileza, de certa forma, de todas as formas, um dia, né? Isso aí vai voltar para ela. Agora, a Bíblia diz que o coração, por exemplo, vamos lá assim, o coração generoso vai gerar generosidade para aquela pessoa. Em outras palavras, tudo aquilo que você semear, você vai colher. Não é isso que a Bíblia fala? Tudo que um homem plantar, ele colherá. A Bíblia diz lá em Provérbios, o que semeia ira, o espremer da ira gera o ódio. Ou seja, se você remoer a ira dentro do teu coração, alimentar a ira no teu coração, vai gerar ódio. Então, para os dois lados, né, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, aquilo que você semeia, você colhe. Mas também a Bíblia diz que quem pouco semeia, pouco colhe. Não sei se diz, não lembro, mas se você não semeia nada, você não vai colher nada. Porque você não semeou coisa alguma. Como que você vai esperar uma laranjeira nascer? Você tem lá um quintal. Aí está lá e você espera. Não, eu vou pegar uma laranja do meu quintal. Se você não plantou e ninguém plantou, como é que você vai pegar a laranja? Só se for do quintal do vizinho com o galho que está lá para sua árvore. Né? Mas se você não planta, você não colhe. A Bíblia, ela é muito clara e ela é definitiva, até implacável com essas questões. Tudo que nós fizemos, querido, cada passo de nossa vida, ele é marcado. Cada atitude que a gente toma, ela gera uma consequência. Se você escolhe viver, por exemplo, as pessoas que estão agarradas às drogas, se ela escolheu aquela vida, ela vai colher os frutos que aquela vida vai gerar. Hoje eu estava orando até, pensando nessa pessoa, pedindo a Deus por ela. Rapaz, 25 anos, conheci, cresceu, assim, já falei até aqui, foi preso esses dias. Passou para a vida do tráfico, começou até a chefiar o tráfico. Ali no bairro Boca do Mato. Estava preso, encontrei com a mãe dele. Falei com ela, falei, olha, se você estiver com ele, fala que eu estou orando por ele, vou pedir a Deus para que ele mude, saia dessa vida. Mas ele escolheu. Ela falou, poxa, ele não passou a viver essa vida, ele passou a viver assim, eu não sabia mais o que fazer. Ela, né, tentando justificar, dizer, mas ele plantou isso, aonde ele está agora? Em Água Santa. Água Santa, né, que tem um presídio, né? Água Santa. Está lá, preso. Por quê? Ele semeou. Poderia até estar morto. Porque é isso que ele estava semeando. Ódio, intriga, contenda, luta, guerra, maldade. É tudo que as drogas vão gerar.
Agora, queridos, eu quero falar algo para você. O reino de Deus, ele é cheio de oportunidades. O reino de Deus é cheio de oportunidades. Não é só o mundo que gera oportunidade para você. A gente fala assim, pô, o mundo dá muitas oportunidades, mas o reino de Deus também dá. É errado pensar que quando a gente faz a comparação do caminho estreito, caminho largo, a gente pensa assim, pô, o caminho do reino de Deus é muito estreito, e é realmente porque é apertado, porque é de luta, de guerra, mas também não quer dizer que não tenha oportunidades, que não tenha situações. Deus gera e concede oportunidades para você crescer no reino, para você expandir, para você, sabe, voar, né, Ana? No reino de Deus. Voar mesmo, assim, não literalmente, mas voar no sentido de crescer absurdamente, de um tempo para outro. Às vezes você se converteu hoje aqui, no ano que vem você vai ver se você realmente determinou os seus passos, seguindo ali no passo do crescimento, você vai ver o quanto você cresceu, olhar para trás, caramba, há um ano atrás eu vivia assim. Aí você vai ver a distância que você está. Por quê? Por causa das oportunidades que você aproveitou no reino de Deus. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus está dando para nós, para essa igreja. Se eu fizer uma pergunta aqui, antes de ler ali uma passagem bíblica, se eu fizer uma pergunta, eu não vou fazer porque, certamente é uma pegadinha, mas eu já estou dizendo logo, porque eu não quero que você fique assim meio... Mas eu vou dizer aqui, por exemplo, se eu perguntasse, você não vai me responder, mas eu perguntaria assim, quantos querem uma unção nova de Deus? Certamente se eu perguntasse assim, irmãos, quantos querem uma unção nova de Deus aqui? Todo mundo ia levantar a mão, sim ou não? Diga para mim se você não iria levantar a mão, né? Sabe qual é o problema, queridos? A minha pergunta é a seguinte: o que você tem feito com a antiga? O que você tem feito com a unção que Deus te deu? Por que você quer uma nova? Agora, se você chegou dentro dos limites espirituais, dentro dos patamares ministeriais, e você realmente precisa de uma unção nova de Deus, certamente esse é o caso. E aí mesmo, Deus dá uma unção nova, e aí você é revestido e sai renovado, porque você precisa daquela unção nova. Agora, você precisa de unção nova, ou você precisa agir dentro ou debaixo da unção que Deus já te deu? Me responda agora. Hein? E agora? Deus já ungiu você, Deus te escolheu, Deus te chamou, meu irmão, para ministrar, para fazer algo, trabalhar, para agir de alguma forma, e fazer algo, ser um dirigente, crescer, fazer alguma coisa. E o que nós, vamos botar assim, e o que nós temos feito com a unção que Deus já nos deu. Aí vem aquela palavra, pedis e não recebeis, porque pedis mal. A gente fica esperando um novo de Deus, enquanto o antigo está se tornando velho. Era antigo, aí se tornou velho. Por quê? Porque você não fez nada com aquela unção que Deus deu, ou fez pouco. Essa é uma dura realidade das igrejas. Essa é uma dura realidade da vida cotidiana das pessoas, do dia a dia dos cristãos, dos crentes, vamos botar assim. Agora, unção, não confunda unção com reteté. Não confunda unção com manto profético. Até isso também é. Mas unção é aquilo que renova, que restaura, que te dá força, capacidade para atrair vidas, para ganhar pessoas para Jesus. Nós precisamos ser objetivos, aproveitar as oportunidades. Abra em Daniel capítulo 1. Daniel, livro de Daniel, lá no Velho Testamento. Profeta, homem de Deus. Uma autoridade
lá no governo da Babilônia. Mas que era um homem de Deus, escolhido pelo Senhor. Capítulo 1, Daniel 1. Deixa eu ler algo para você que vai elucidar, que vai esclarecer e que vai assim mexer com o nosso coração. Sabe por quê, queridos? Nós muitas vezes somos escolhidos, vocês adolescentes aqui, jovens, e mesmo as pessoas mais idade, né? Todos têm uma oportunidade, nós todos fomos chamados. E se Deus nos chamou é porque Ele acredita em nós. E se Deus nos chamou é porque Ele vê em nós potencial. Deus não te tirou de trás das malhadas, como foi Davi. Deus não te tirou da lama, do pecado, para você somar e ser mais um, mas para multiplicar, queridos. Para gerar, para fazer algo diferente, para fazer a diferença. E isso me incomoda muito, porque quando às vezes eu me sinto estagnado, vejo a igreja estagnada, vejo pessoas paradas, né, sabe, como poderíamos dizer assim, satisfeito com pouco. Isso me incomoda, porque Deus chama para o muito. Ser fiel no pouco e sobre o muito colocarei. A Bíblia diz isso. Então vamos ler aqui. Esses homens, Daniel, mais 3 homens aqui, judeus, foram recrutados, né? Na verdade mesmo, eles foram presos, essa é a verdade. Foram cadastrados, mas eles ficaram ali, né, numa vida atrelada ao palácio de Nabucodonosor. E a Bíblia diz no versículo 4 que eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico, e deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir ao palácio. Essas pessoas que foram escolhidas, entre eles, todos os jovens, eram jovens, foram selecionados para servir o rei, servir o palácio, tinham que ter alguns atributos. Tinha que ter algumas características fortes, que era inteligência, boa aparência. Já viu quando essas empresas, essas firmas talvez, não sei, que escolhem antigamente era assim nas firmas de aviação. Hoje nem tanto, mas antigamente era moça, hoje comissária de bordo, ou um comissário hoje também, tinha que ter uma altura, se ser uma pessoa mais alta, esguia, bem bonito, né? Ter uma aparência. E o rei Nabucodonosor fez essa distinção, escolheu pessoas assim. E dentre essas pessoas estavam lá 4 homens de Deus. Vamos ler o versículo 5 em diante. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele. O rei comia e bebia na mesma comida que ele comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isso é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Beltesazar é Daniel, e Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 outros homens, Ananias, Misael e Azarias. Os mesmos 3 que a gente conhece foram para a fornalha, lembra? Lançaram 3 homens na fornalha, foram esses 3 aqui. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia decidido, o que havia resolvido. Além de inteligente, boa aparência, boa pinta, Daniel era resolvido. Uma das coisas que faltam às vezes na gente, num cristão, é ser resolvido, sabia disso? Ser decidido. Às vezes as pessoas confundem ser decidido com ser presunçoso, com ser arrogante.
Mas não era essa a questão. Ele estava decidido a ser um verdadeiro servo de Deus. Hoje traduziríamos para ser um verdadeiro cristão. Aquele que decide ser um verdadeiro cristão, ele decide se separar das coisas, das oportunidades que o mundo oferece e viver exclusivamente com o coração totalmente do Senhor. Como diz a Bíblia, né, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para mostrar-se forte para aqueles que o coração é totalmente dele. Amém? Isso Daniel entendeu, né? Essa verdade ele entendeu no coração e ele escolheu assim. Agora você imagina, querido, eles estavam jovens, no palácio do rei, vamos dizer aqui, poderia hoje, vamos traduzir hoje, de frutas deveria ter, vamos colocar como se fosse os dias de hoje, morango, uvas, tudo, né, assim, tinha uma fruta bem suculenta, gostosa, que você possa imaginar, melancia, tinha tudo do bom, manga espada, manga carlotinha, manga, né, todas as mangas que você gosta mais, tudo que você possa mais gostar de frutas. Além dessas frutas, tinha filé mignon, né? Tinha picanha suína, costeleta, todas as carnes que você possa imaginar ou querer. Peixe tinha dourado, devia de ter, né? Anchova, deveria de ter também um salmão para grelhar. Esse período de jejum, falar dessas coisas dá até, né, dá uma emoçãozinha aqui por dentro no estômago, né? Agora, imagina todas essas comidas, todas as oportunidades, tudo, eles tinham o direito de comer aquilo. Só que no entendimento de Daniel, e depois, né, alguns versículos depois você vai ver que os três também resolveram aderir à ideia inicial de Daniel. No entendimento dele, que se ele comesse a mesma coisa que o rei comia, ele estaria compartilhando das mesmas coisas que o rei, né, tinha por costume fazer. Então ele decidiu: a mesma comida que ele come, eu não como. Mas eu não posso falar assim. Ele não pode chegar para o rei e simplesmente dizer isso. Ele pediu ajuda. Ele pediu auxílio, ajuda, para poder não experimentar, não usufruir do bom e do melhor do que o mundo tinha para oferecer. Na verdade, ele decidiu, ele escolheu, resolveu não comer, não tocar nas coisas que para ele se traduzia como impura, imunda, porque era a mesma coisa que o rei comia. E Nabucodonosor não era a flor que se chega. Não era o rei, né, mais inspirado, nem o rei daqueles que a gente possa dizer é o servo de Deus. Pelo contrário, idólatra, assassino e outras coisas mais. Aí o que diz adiante aqui na Bíblia, queridos? Vamos acompanhar essa história aqui, vamos? Olha lá. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir às penais que o ajudasse a cumprir o que tivesse boa vontade para com ele. Mas as penais tinham medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem as penais haviam encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias, dos 4. Daniel disse ao guarda: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Olha a ousadia de Daniel e a confiança no Senhor.
durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem comida do rei. Comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou durante 10 dias. Tá bom, durante 10 dias vocês fazem isso que vocês estão falando. E fez a experiência com eles. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhe dava legumes para comer. Deus, ouça o que vou dizer aqui. Deus deu aos 4. Diga, Deus deu. Fala com fé. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de revelar sonhos, de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos, para encerrar aqui, no fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens, além dos 4, todos os outros, todos os jovens, até a presença do rei. Este falou com eles. Entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Amém, queridos? Entende por que você e por que eu também, por que eu estou falando de separação? Porque eu estou dizendo aqui de oportunidades, de comprometimento. E se tem um tema dessa mensagem que eu quero deixar bem destacado, é essa palavra, é comprometimento. Daniel estava, e Misael, Ananias e Azarias estavam comprometidos com o princípio que eles foram ensinados, que eles aprenderam. Queridos, quando o pastor fala, quando o dirigente de grupo familiar explica para você a palavra ali, está facilitando, está dizendo. Quando nós começamos a ministrar, falamos para você, queridos, tome essa atitude, faça isso. Abre os seus olhos, abre o teu coração, busque de Deus, vai à oração, venha ao Tadel. Busque ali, faça a reunião das 12 horas, né, de relógio de oração. Querido, temos uma oportunidade única do MSEC, dessa escola ministerial, de você aprender, de você estudar. Está tendo aqui a classe de grupos familiares, de Nova Criatura, também começou, Nova Criatura começou hoje, no domingo, né? Da sequência nos próximos domingos, às 10h30 da manhã. Aqui tem um grupo, tem um curso de aperfeiçoamento, de, sabe, materiais, como é que a gente pode dizer, de intensivão, né? De reciclagem de grupos familiares que está sendo ministrado aqui, até mesmo para quem já fez, para refazer, ter ideias novas, coisas novas. Então, as oportunidades nós temos falado, nós estamos dizendo, nós estamos lançando oportunidades, e elas, às vezes, estão sendo desperdiçadas. Não estão sendo bem aproveitadas. E aí eu penso nesses jovens, penso em Daniel, que na oportunidade que teve não perdeu. Eu vou me separar, vou aproveitar fazer um jejum. Querido, em outras palavras, eles estavam jejuando. Por 3 anos jejuando ali.
só comendo legumes, imagino frutas, né? Vegetais, só comendo aquilo em detrimento de outras coisas. Alguém que come só legumes fica mais inteligente? Diga para mim. Alguém poderia me responder? Eu só como legumes, por isso eu vou ficar mais inteligente que você. Vou ficar mais bonito só comer legumes. Se fosse assim, o Carlos era mais bonito que eu, que ele come mais legumes que eu. Mas não é, não é verdade? Amém, irmãos? Pare duro, né? Nós dois somos muito bonitos. Queridos, sério, alguém que come legumes tem alguma diferença? Pode ter, assim, talvez, na fisiologia. De repente, o intestino funciona melhor, né? Vamos lá. Mas eu desconheço que a falta de proteína vai gerar inteligência ou vai gerar qualquer outra coisa de beleza a mais. Faltando proteína, uma dieta sem proteína, mas que absurdo, que coisa estranha é essa? A chave, ouça o que eu estou dizendo, a chave, a resposta de todas essas indagações que eu fiz agora, a chave de tudo está naquela passagem, naquele versículo que diz assim, ó, Deus deu. Deus deu. E por que Deus deu? Porque eles moveram os céus. Eles fizeram a diferença. Eles deram um passo além, eles fizeram algo mais, algo extraordinário. Eles atraíram a atenção de Deus. Porque tem gente que grita, Deus, o Senhor não me ouve, Deus, tal. Eles não gritaram, eles tomaram uma atitude que os olhos de Deus fez assim, para eles. E certamente Deus se agradou dessa atitude, não é? Deus se alegrou com isso, porque eram jovens. As experiências poderiam vir assim, né? Puxa, eu vou experimentar de tudo. Vou beber todas, eu vou comer tudo que tiver na mesa. Igual um adolescente desse aqui, quando vai para o churrasco, vou comer de tudo. Aí lá come, sabe, carne, frango, mistura com linguiça. Se tiver sardinha, come sardinha também. Se tiver qualquer coisa, bife de fígado, e vai embolando e pelotando tudo para dentro. Não está nem aí, porque não é jovem e tal. Mas eles se separaram. E eu, voltando, né, indo para encerrar aqui essa ministração. Eu estou dizendo isso, queridos, para que você possa refletir na sua vida. Eu comecei aqui falando sobre unção. E disse que às vezes a gente pede unção nova, mas a gente não aproveita a oportunidade de conviver, de vivenciar, de trabalhar na unção antiga que Deus já nos deu e a gente não fez nada. Nada. Agora, se isso que está martelando meu coração já há alguns dias, essa palavra é fruto, né, desse reboliço que está dentro do meu coração, já há alguns dias. Mas se isso vai gerar em você, sabe, uma determinação de um guerreiro, se isso vai fazer de você alguém que vai se levantar contra todas as circunstâncias, contra todas as adversidades, contra todo o demônio, contra todo o principado, contra toda oferta que se apresentar para você, mas você não vai abrir mão do projeto de Deus na sua vida. Se isso gerar dentro de você esse reboliço, eu vou sair daqui pulando e dançando em tua presença, porque eu vou sair muito feliz. É esse o meu alvo, é esse o meu objetivo. Que você saia daqui pensando e raciocinando, o que eu vou fazer agora? O meu compromisso com Deus não pode ser quebrado. Ontem estavam celebrando ali, a pastora celebrou o casamento do Paulo. Paulo não veio hoje não? Por que Paulo não veio hoje, irmãos? Ele se casou ontem ali, né, lá no Porto da Aldeia. E ali foi celebrado o casamento, e casamento, né, eu lembro do Cisne, casou aqui, né, não tinha esse salão ainda, né, Cisne, foi outro, o salão era diferente, mas
foi muito bonito, né? Estávamos aqui. Tem um momento que a gente faz, né, aquela voto de aliança. Com esse anel, selo minha aliança contigo. Prometo, né, amar, ser fiel na tristeza, na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, na fartura, na escassez, até que a morte separe. Amém. Pum, parará, pá, pá, pum, bum. Amém. Vai embora. Glória a Deus. Um diz amém, outro diz amém e sai dali. É aliança. Isso é aliança e não se quebra. Aliança não é contrato. Aliança não é... Aliança é aliança. É algo que é inquebrável. O contrato se quebra, se refaz, tal, mas a aliança não se quebra. E quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós não temos o direito de quebrar, ou de fazer qualquer coisa que possa passar por perto de ser quebrado uma aliança, na verdade, né? Porque essa aliança Deus mantém no coração e nós queremos manter, a não ser que seja algo radical mesmo. Você decidiu na sua vida, eu escolhi não servir mais a Deus. Segue o mundo, segue a vida, né? E aí seja o que Deus quiser. Mas, a partir do momento que você se torna fraco, aí você se afasta porque você ficou fraco. Aí você se afasta porque alguém falou para você que você não presta. Aí o patrão falou que vai mandar você embora. Aí você fica fraco na fé. Aí larga a igreja. Sobra sempre para a igreja. Primeira coisa que sobra é para igreja, né? Não vai mais aos cultos, não vai mais às reuniões, aos grupos familiares. Aí começa o processo de degradação espiritual. Começa a cair. Aí vai caindo pelas tabelas, cai para lá, cai para cá. Quando você vai encontrar com a pessoa está arrasada. A fisionomia dela já não é mais aquela fisionomia de uma pessoa, né? Cheia de paz. Por quê? Porque foi dando lugar, foi, né, quebrando princípios, foi quebrando aliança, foi quebrando compromisso com Deus, e o comprometimento foi para o buraco, foi para a vala. E eu quero encerrar dizendo, nessa noite, você, assim como eu, feche os seus olhos, nós temos o compromisso de servir a essa igreja, a igreja do Senhor, a igreja de Deus. Eu não falo comunidade evangélica cristã, núcleo de São Pedro da Aldeia. Eu estou dizendo a igreja que Deus levantou nessa cidade. E que congregamos aqui, servimos aqui. Temos um pastor, vocês têm um pastor. Você tem uma pastora. Há um compromisso, há uma aliança entre nós. Queridos, eu preciso, como pastor da igreja, ver o teu crescimento. Eu preciso que você haja, que você reaja, que você se levante, que você tome uma atitude diferenciada, que você fale assim: basta, chega, eu vou ser usado naquilo que Deus me chamou. Pastor, eu quero me submeter, o que eu posso fazer para alcançar isso? Aí nós vamos dar as direções. Discipulador, meu amado, querido, eu preciso fazer algo, me ajuda, como posso alcançar isso? Aí é essa atitude, querido, que vai ser a chave da mudança da sua vida. E quando os homens, aqueles jovens tomaram essa atitude, não somente o olhar de Deus se voltou para ele, como a mão de Deus também começou a agir. Ah, querido, as coisas se tornaram mais fáceis para ele? Não. Daniel saiu dali, depois de um tempo foi lançado na cova de leões. Só que Jesus estava com ele. Deus estava com ele. Aqueles 3 homens não submeteram a se curvar diante daquela estátua, e eles foram lançados numa fornalha, onde o fogo ardia. Eles mandaram aumentar ainda o fogo, e eles foram lançados naquela fornalha. A pessoa que lançou, o fogo estava tão forte que ele morreu. O cara estava próximo que foi lançar aqueles homens dentro da fornalha. Mas aqueles 3 homens não foram tocados, mexidos, porque eles estavam protegidos pela escolha que eles fizeram. Qual o nível de compromisso que você tem com Deus, querido? Será que se lançarem você na fornalha dessa vida, você vai sair intacto?
Se você tiver um compromisso e assumir isso, o Senhor vai te ajudar, porque quem vai dar é Deus. Deus deu, Deus deu, e Deus vai continuar dando a você o que você precisa.